Fala, atletas, beleza? Sejam bem-vindos novamente ao Esportivamente. Aqui com vocês mais uma vez, professor Pedro Farol. Bom, hoje vamos falar de um assunto aqui que na verdade já deveríamos ter falado há muito tempo. Estou em débito com esse assunto. Como vocês sabem, o nosso projeto, o nosso canal aqui é um projeto que fala sobre exercício, treinamento, movimento. Também tem uma pegada de alimentação, nutrição e uma pegada de valores que esse processo, que a gente adquire ao longo desse processo, né, de ganho de saúde, de promoção de saúde, qualidade de vida, performance, né? Especificamente do pilar alimentação, existe algo que é basilar, que eu vou trazer para vocês hoje, que é um norte que nós temos para adquirir a alimentação saudável, o hábito de alimentar-se bem. Bom, esse assunto de alimentação saudável é muito complexo. Claro que eu não ia conseguir trazer toda a solução em um único vídeo, em uma única postagem. Só que a gente tem uma excelente ajuda aqui no Brasil para conquistar isso. Eu estou falando do Guia Alimentar Brasileiro. Já ouviu falar? Bom, o Guia Alimentar Brasileiro é um documento publicado pelo Ministério da Saúde e a sua última edição, a atualização é de 2014, mas ainda assim ele é bastante atual, muito moderno, muito completo, que para quem busca a alimentação saudável é uma obrigação conhecê-lo. Então vou trazer aqui hoje uma abordagem rápida sobre esse documento, vou deixar o link para baixar ele gratuitamente aqui na descrição. Se você está vendo pelo YouTube, vai ser na descrição do vídeo. Se você está vendo por algum outro local, acesse o nosso canal no YouTube ou o nosso perfil no Instagram, tudo esportivamente. Eu estou deixando o link para baixar esse documento em todos esses canais. Pessoal, então vamos lá. O Guia Alimentar Brasileiro, ele é reconhecido mundialmente, internacionalmente. Apesar de tratar só sobre a saúde do brasileiro, ele é famoso por ser um documento que é muito bem organizado, muito completo, que norteia, como eu falei, a alimentação do nosso povo. Infelizmente, nem todo mundo conhece. Eu arrisco dizer que até hoje, alguns profissionais sequer leram, né, profissionais menos sérios, menos científicos, menos informados, e ele é fundamental para quem está em busca aí de se relacionar bem com o seu alimento, de ter uma saúde do ponto de vista nutricional adequada. O que é que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou discutir alguns aspectos com vocês, depois eu vou trazer, vou até ler na íntegra quais são os temas que esse documento trata, são 5 capítulos apenas, então eu vou trazer para vocês um pouco do conteúdo do documento, mas antes eu queria trazer algumas reflexões. A gente fala que muitos um público voltado, nossos temas são muito voltados para o público do esporte, né? Do público ativo, um público que busca o exercício físico também como uma intervenção, junto com a boa alimentação. Então, assim, é comum a gente falar de suplementação, a gente falar de outros temas relacionados ao alimento que muitas vezes não seja o próprio alimento, né? Só que, pessoal, não tem como. Antes de você procurar informação sobre qualquer suplementação, sobre qualquer vitamina, proteína, qualquer produto mágico que tenha surgido no mercado, você tem que saber se alimentar adequadamente. Não existe um medicamento ou alimento milagroso. O que vai trazer para você a sua saúde do ponto de vista nutricional realmente adequada e da forma como ela tem que ser é o seu hábito alimentar, a sua relação com a comida, desde a escolha até a preparação e o consumo. E isso não tem atalho, não tem cortar caminho, é uma construção de conhecimento, né? Então, assim, esqueça qualquer ideia que te venderam de um suplemento que vai resolver a sua situação ou de um alimento X, né, que vai trazer a resposta para todos os seus problemas, ou enfim, né, qualquer coisa que a natureza não te ofereça na quantidade
e na proporção correta, você tem que colocar em segundo plano. Em primeiro plano, o que a gente vai ver aqui, que é o próprio alimento, tá certo? Visto isso, eu tenho outra consideração para falar antes de explicar propriamente o guia alimentar. Hoje está muito em voga a questão da alimentação e da imunidade, né? Todo mundo querendo bombar a sua imunidade por uma série de razões, principalmente pelo contexto que a gente está passando, né? Todos esses problemas epidemiológicos, e aí muita gente querendo fortalecer a sua imunidade, muitos produtos surgindo no mercado prometendo isso. Pessoal, de uma vez por todas, não existe nada melhor do que o alimento. Se você quer realmente fortalecer a sua imunidade, se alimente bem de comida que a natureza te deu. Nada que você vai ficar desembalando. Descasque mais e desembale menos. Assim, você vai conquistar a imunidade tão desejada aí para esse período que a gente está passando. Tá certo? Então, visto isso, vamos ao que interessa. Vou comentar rapidamente quais são os 5 capítulos, qual é o conteúdo que você vai encontrar aqui no Guia Alimentar Brasileiro. Então, me permito aqui a leitura, né? O primeiro deles, capítulo 1, ele vai descrever os princípios que norteiam a elaboração desse documento. E por que isso é importante? Porque ele vai justificar o tratamento abrangente dado a relação entre a alimentação e a saúde. Então aqui vai levar em conta nutrientes, alimentos, combinações de alimentos, refeições e dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Pessoal, tudo influencia. Não adianta eu só saber qual é o nutriente que está naquele alimento se eu não sei em qual região do país eu encontro aquele alimento, qual é a época do ano em que eu posso encontrar ele no mercado, como consumi-lo, como prepará-lo, combiná-lo com o quê, com qual outra alimentação, em qual refeição ele vai cair bem. Então veja que é um universo, né? Que é muito mais do que eu saber só qual é a vitamina ou qual é o substrato energético que consta ali e consumir como se eu fosse um robô precisando de uma peça. Alimentar-se é muito mais que isso, tá certo? E aí esse capítulo 1 fala muito bem sobre isso. O capítulo 2 enuncia recomendações gerais sobre a escolha de alimentos. Então, vai falar sobre a importância e como escolher os alimentos corretamente. Essas recomendações, consistentes com os princípios orientadores deste guia, propõem que alimentos in natura, ou seja, da maneira que a gente encontra na natureza, ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, seja a base da sua alimentação. Então, veja a importância dos vegetais como base da nossa alimentação. O capítulo 3 vai trazer orientações sobre como combinar, na forma de refeições, esses alimentos. Então, essas orientações se baseiam em refeições consumidas por uma parcela substancial da população brasileira, que ainda baseia sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados e em preparações culinárias feitas com esses alimentos. Então vai te ajudar a preparar o alimento, né? Pôr a mão na massa. Aí você pode falar, mas essa parte eu não liga, eu compro minha comida. Ok, então você tem que saber o que você está comprando. Porque se você está ali comprando um alimento que não dá aqui na nossa região, por exemplo, sabe que aquele alimento veio de longe, passou muito tempo sendo transportado, de repente já perdeu todas as suas propriedades antes de parar ali no seu prato. E aí você não vai estar se alimentando como você achou que estava, não é verdade? O capítulo 4 traz orientações sobre o ato de comer e a comensalidade, abordando as circunstâncias, tempo, foco, espaço e companhia, que influenciam o aproveitamento dos alimentos e o prazer proporcionado pela alimentação. Em resumo, traz aqui fatores que a gente jamais poderia imaginar que seria importante para se alimentar bem. Poxa, se alimentar em companhia faz diferença em relação a me alimentar sozinho? Faz. Poxa, se alimentar prestando atenção na comida, separando tempo para aquele hábito, para aquele comportamento ali, para aquele ato, faz diferença do que eu comer de qualquer jeito, vendo TV, ou me estressando, vendo alguma coisa que me irrita? Faz. Alimentar-se é um ato holístico, que envolve vários aspectos. E por fim,
O capítulo 5 examina fatores que podem ser obstáculos para a adesão das pessoas às recomendações deste guia. Então vai falar sobre a informação que veicula sobre os alimentos, a oferta daquele alimento, o preço daquele alimento. Não adianta eu querer comer aí um alimento super nutritivo, mas ele não caber no meu bolso. Então eu tenho que ter uma ideia de como substituir a fonte daqueles nutrientes. Então vai falar sobre habilidades culinárias, tempo, publicidade, que é um assunto muito importante. Você come aquilo que realmente você precisa ou aquilo que te vendem como sendo necessário? São duas coisas completamente diferentes. Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês baixem o documento, leiam. Existe aí um documento governamental te ensinando a se alimentar bem. Faça a sua parte. Mesmo você tendo a ajuda de algum profissional, é uma obrigação, é um dever de todos saber se alimentar. E a gente não nasce sabendo se alimentar, nós temos que aprender, né? Mesmo depois de adulto. Não se esqueça que, de acordo com o último dado Vigitel, a maioria dos brasileiros se encontram acima do peso. Então, nós não sabemos nos alimentar, né? Então, busque, se informe, se oriente. Eu espero que possa realmente fazer diferença na sua vida, como fez na minha. E, bom, é isso. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado e tenham todos vocês uma esportivamente.